Que privilégio, meu irmão, estar com você outra vez. Minha expectativa é que esta série de lições esteja trazendo bênçãos para o irmão e seus alunos. Agora, diante desta lição, esperamos que tudo isso seja uma continuidade. Vamos ao que interessa. O pensamento de haver nascido de Deus leva o apóstolo João a convidar os seus leitores a contemplar o maravilhoso amor que nos introduziu à família de Deus sem que tivéssemos qualquer direito. O amor de Deus nos tornou seus filhos por uma vontade exclusivamente sua, bastando para isto crermos no seu Filho Jesus. João, capítulo 1, versículo 12. Essa é a admiração de João, por mais que tivesse convivido com o seu filho Jesus Cristo. Ele ainda se encontrava perplexo por essa atitude que naquele momento em que ele escrevia, ainda jorrava do coração de Deus o amor pelos pecadores. Ele disse: "Vede com grande caridade ou amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele." Capítulo 3, versículo 1 da sua carta. Agora, ao vivermos segundo a vontade de Deus, o mundo não nos conhece como filhos de Deus, nem nos compreende pelo fato de termos novas atitudes, assim como não compreendeu o proceder de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Disse João: "Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu." Isso no primeiro capítulo do seu evangelho. Portanto, não podemos esperar do mundo algo melhor. Eu julgo oportuno lhe sugerir: faça uma pausa nesta lição, converse com os seus amigos, com seus alunos, com seus irmãos e faça-os entender que não há necessidade de eles viverem constrangidos ou se sentindo humilhados e, quem sabe, alguns até com complexo de inferioridade por não serem aceitos no seu âmbito social, na sua atividade, no seu ambiente escolar ou até mesmo familiar. Faça-os entender que quando o mundo lhes aborrece, é porque estamos desenvolvendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa postura, no nosso ser e no nosso agir diante da sociedade. Com tudo isso, sendo aceitos ou não, sendo compreendidos ou não, o que nos interessa é que agora somos, para a glória de Deus, seus filhos. E essa é a garantia da glória futura. Ainda não nos é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhante a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Isto não significa que seremos fisicamente como Jesus nos céus. O Senhor Jesus terá sua própria aparência e levará consigo as marcas do Calvário por toda a eternidade. Nós, os salvos, seremos iguais uns aos outros e reconhecidos como tais. Porém, em relação a Ele, sob os aspectos morais e por não experimentarmos a morte, sem dúvida, todo aquele que tem experimentado a salvação em Cristo Jesus tem esta convicção e expectativa. Esta salvação teve sua manifestação inicial no Éden, quando Deus fez o seu pronunciamento para o homem e Satanás ouvirem, ao dizer que a cabeça da serpente seria esmagada como promessa de redenção. Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Mais tarde, João aponta para Jesus e o identifica como o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo, no seu Evangelho, capítulo 1 e versículo 29. Logo, ele está dizendo que Jesus é a providência de Deus para o homem pecador. Jesus disse que Deus o enviou, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 13 e 17. Paulo nos diz que na eternidade passada, antevendo todos esses acontecimentos, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, elegeu-nos e nos predestinou para filhos de adoção, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 5. Jesus, por sua vez, não só desceu do seu trono de glória para vir a este mundo, adquirir forma de homem para padecer em nosso lugar, bastaria um só deslize moral para nem mesmo ele retornar aos céus. Mas ele veio, nasceu, cresceu, desenvolveu e desempenhou o seu ministério, pregando, ensinando, consolando, operando milagres, contendo as forças do mal, entregando a sua vida no Calvário. Hoje, intercede por nós como sumo sacerdote, que é o Espírito Santo, é o que aplica no homem a salvação, precedida do ato de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículos de 8 a 11. Uma vez esse homem aceitando o plano divino da salvação, ele testifica com o espírito do homem que este agora é filho de Deus. Romanos 8,16. É por ele que o amor de Deus se acha derramado em nossos corações. Romanos 5,5. Como fechamento, o irmão pode relembrar aos seus alunos que mesmo que o homem tenha pecado decididamente, Deus é benfeitor. Romanos 8,32. Soberano da história. Romanos 8, 28 a 30. Chama os homens. Romanos 8 e 28. Justifica e glorifica os crentes. Romanos 8 e 30. E acima de tudo, é o Deus de amor. Romanos 8 e 39. Que não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Romanos 8 e 32. Deus, o Filho, é o primogênito entre muitos irmãos. 8 e 29. É o libertador. 8 de 1 a 14. É o Senhor, com o qual seremos glorificados. 8 e 17. E o Salvador das nossas almas. 8 e 34. O Espírito Santo nos é apresentado como fonte de poder. 8 e 4. Fonte da vida e da paz. 8 e 6. Como nosso vivificador. 8 e 11. O que habita em nós. 8, 9 e 11. O que dirige. 8 e 14. O que dá testemunho ao nosso espírito. 8 e 16. O que intercede. 8 e 26. Ele é o espírito de nossa filiação. 8 e 15. E é as primícias da nossa redenção, 8 e 29. Diante desta exposição, ainda que curta, admito ser um modesto contribuinte para a sua aula e que seus alunos possam ser ricamente abençoados, mas eu gostaria de deixar um pedido ao caro professor. Não se contente com estas informações. Busque, rebusque e ore ao Senhor, a fim de que o irmão seja muito mais do que tem sido, uma bênção para a edificação e para a garantia da expansão do reino de Deus, com vidas que estão sendo confiadas em suas mãos para um ministério próspero, é o que eu desejo. Até a próxima, na paz do Senhor. Lição 9.
o crente e as bênçãos da salvação. Que alegria poder estarmos juntos outra vez, meu irmão. Hoje estamos diante da 9ª lição e o meu desejo é que o irmão continue muito bem sucedido no exercício do seu ministério junto aos seus alunos. A vida eterna é a maior dádiva que o homem pode receber de Deus ao aceitar Jesus como seu Senhor. Ao tomar conhecimento do amor de Deus e da entrega de seu Filho, o homem que aceita este plano torna-se filho e herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo e finalmente salvo. Para que esta comunhão estabelecida seja mantida, faz-se necessário que o cristão seja diligente e produtivo com aquilo que recebeu de Deus. Com base na mais bela narração sobre o grande amor de Deus, colocada por nosso Senhor Jesus Cristo em João 3,16, a vida eterna é o melhor presente que o maior ser deu ao mundo por meio da melhor pessoa, Jesus Cristo, seu Filho. Ocorre, entretanto, que por via de regras, aquilo que gerenciamos ou possuímos que não nos custou nada, sofre grandes riscos de não ser bem cuidado. Tal ocorre com muitos crentes em relação à salvação, embora tenha custado o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como muito bem disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdastes dos vossos pais, mas pelo sangue de um cordeiro puro e imaculado. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: buscai com zelo os melhores dons, na sua primeira carta, 12:31, deixou claro que se devemos buscar os dons com zelo, é dever de todo crente valorizar a salvação de nossas almas com prioridade absoluta. O próprio Jesus nos disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.